Pessoal, hoje eu vou apresentar aqui para vocês a Smart Parts da Alva, que é uma série de peças, algumas desenhadas pela Alva e outras peças comuns de mercado que elas são compatíveis. Para a Alva, qualquer tubo quadrado de 20 a 30 milímetros, ele já é um trilho de filmagem, por exemplo. Você pode pegar um carrinho multitrilhos, passar ele por aqui, e ele já é um trilho. Aperta, ele fica um carrinho sem jogos e ele é um trilho de passagem. A Alva desenvolveu junto com a Smart Parts dois tipos de tubo, o tubo liso e o tubo canaletado. O tubo canaletado é para você colocar porcas e parafusos M6, que é um padrão bem comum de qualquer loja de parafusos. O porquê disso é para que você não tenha que fazer furações. Apesar que é muito fácil fazer furações também no tubo liso, mas isso facilita você aprender qualquer coisa que você queira aprender. Por exemplo, você quer aprender uma polia. Você coloca a polia aqui, coloca a roldana aqui, entra com uma porca, e está aqui a sua roldana colocada na posição. E você pode, como ele é um tubo canaletado, você pode marcar a distância que você quer para esse elemento. Todas essas peças, porcas, parafusos, nuts de aperto, isso que na realidade são pés de cadeira e de mesa com parafusos. Todas essas peças, os elementos de fixação, eles são elementos de fixação bem comuns de mercado. Não existe aqui nenhuma peça especial. Então, uma coisa que, se caso você perca ou tenha alguma necessidade em alguma produção, você pode ir em qualquer loja de parafuso e pedir isso. Depois a gente vai fazer a nomenclatura dos nomes para você. Então, o objetivo é esse. E no tubo você pode escolher de pôr uma ponteira externa, aí tem a ponteira externa com furo e a ponteira externa sem furo, ou no caso do tubo liso, ele também aceita a ponteira externa e ele também tem a ponteira interna. Vai depender do acabamento que você quer fazer na peça. Essas são peças comuns de mercado e algumas peças, conforme eu expliquei, são desenvolvidas pela Smart Parts, que é uma divisão da Alva só para peças termoplásticas e metálicas. A ideia hoje é mostrar para vocês como se monta um slider, não é? Que seria um slider bitrilho, com 2 trilhos. Então eu tenho duas opções para montar o slider. Eu posso montar ele com os mancais básicos, né? Então, para montar um slider, esse mancal, ele tem aqui as entradas para tubo. Ele tem para você colocar o tubo reto ou para você pôr o tubo em sistema angular. Ou seja, você vai pôr ele num formato de um losango, né? Que seria como se você colocasse ele ou assim, ele aceita, ou ele também aceita que a posição seja posta em sistema angular. E no sistema angular é o sistema que a gente constrói trilhos. Então você coloca o trilho aqui, como as peças são iguais e espelhadas, é muito fácil e elas já criam o alinhamento automaticamente para o seu trilho de filmagens. Aqui, feito com parafusos comuns, também padrão M6, que são padrão de qualquer loja de parafuso, e você montou o seu trilho, alinhou, e depois você só vem aqui rapidamente, dá um aperto, não precisa ser um aperto forte, é só um aperto para alinhar definitivamente as partes, e coloca então o carrinho, que ele é feito por encaixe. O que é legal no carrinho? O carrinho ele tem movimento de um dos lados. Um dos lados é fixo, né? O carrinho onde são apoiados os rolamentos, que vão fazer o carrinho passear, e o outro lado ele é móvel, que é justamente para você poder encaixar ele no trilho. O encaixe sempre é melhor fazer pelo canto, perto dos mancais. Então você encaixa as rodinhas na posição, dá pressão na base para um lado e para o suporte de rodinhas para o outro.
aperta e reduz todas as folgas, então o seu carrinho ele fica sem folga. A vantagem de você ter o carrinho sem folga é que caso você vá por alguma coisa que precise de movimento, o carrinho está preso. E pronto, você tem o passeio dele completamente livre. E você tem a opção, depois, de fazer incrementos. Por exemplo, você pode colocar uma bolacha que tem um furo 3/8 no meio, que também é um padrão do mercado, câmeras, o padrão audiovisual utiliza o padrão polegadas, né? Então aqui é um parafuso francês de 3/8, que ele tem uma trava aqui do lado. Então quando ele entra no carrinho por esse rasgo oblongo, você segura ele e ele aperta automaticamente. E a partir de então você pode ir fixando outro elemento aqui, que normalmente se usa uma cabeça. Para se fixar aqui, a cabeça da câmera. Esqueci a cabeça da câmera. Ah, bom. Liberou. Ok. E aqui você pode. Qual que é a vantagem do carrinho quando ele fica bem preso? Que é aquilo que eu falei, do carrinho não ter folgas. É que aí você consegue mexer a cabeça sem necessariamente ter algum apoio. Você consegue com uma mão só fazer o movimento de cabeça. Você pode também, existem outras formas de se prender a cabeça, né? Porque você pode, com ela se encaixa e sai. Por que é muito importante você ter peças que você põe e coloca? Porque se houver desgaste de qualquer uma, você troca somente aquela peça e não precisa mandar nada para manutenção. Então você pode também deixar isso fixo, que é um outro método, encaixar e começar o giro de fixação. Ou mesmo você pode ir para outros tipos de parafuso, que no caso, se você não quiser a base, né, de nivelamento de altura, você pode ir para um outro parafuso que também é bastante conhecido, que é o parafuso lentilha. O parafuso lentilha também tem uma trava que facilita bastante a colocação do produto. Basta que você guie e aí você também fazer por esse tipo de fixação, que são os tais elementos de fixação, que a gente falou que são vários. Elementos de fixação são porcas, são parafusos, são botões de aperto, enfim, muitas peças que você pode usar para isso. E uma outra situação que a gente pode ter, né, é montar os links laterais com pezinhos de nivelamento. Então, em vez da gente montar com parafusos discretos, a gente monta com parafusos mais longos, que é para poder fazer o nivelamento de altura. Então, seria você prender e aqui você faz o nivelamento de altura como você quer os pezinhos. E existem outras peças, que também são as peças, na realidade é essa peça, né, virada para o outro lado e cortada. Esta peça, chamada de link, ela é uma peça, na realidade, ela é uma abraçadeira para 2 tubos. E essa é uma peça cheia de furações auxiliares, né? Além de ser uma abraçadeira, né, justamente para prensar os tubos, ela é uma peça que tem várias furações auxiliares, que é para muitos tipos de criação que podem ser realizados. E essa peça, que no caso é esta peça que estava aqui, existem marcas nela e linhas justamente para a gente poder cortar essas peças, serrar e criar peças menores de acordo com a montagem que você vai fazer ou aquilo que você quer construir com esse grupo de partes do Smart Parts, que é um grupo de partes termoplásticas, tubos e elementos de fixação.
Não esquecer, porcas e parafusos também são chamados de elementos de fixação. E por que eu estou repetindo isso? Porque às vezes você vai na internet buscar algum tipo de produto e você não sabe o nome pelo qual ele é chamado, e isso dificulta a sua busca. Agora eu vou passar aqui o nome para vocês desses produtos, porque caso vocês tenham um produto Smart Parts e vocês queiram outros produtos, mais produtos, né, ou caiam naquela situação que eu falei de perda, eu vou passar para vocês a nomenclatura desses produtos, os que são da Smart Parts Alva e os outros que são produtos próprios do mercado industrial. A gente realmente na Smart Parts gosta muito disso, do mundo industrial, né? Ele te oferece peças inteligentes que funcionam muito bem e são baratas, tá? Então no carrinho você tem, aqui no caso são duas partes, né? Você tem a chapa perfurada 10x10, o suporte de rolamentos e o rolamento 626ZZ, que é bastante comum. E o resto são parafusos M6, porcas M6, parafuso francês sem cabeça e porca borboleta. Aí você tem um estojinho para guardar os seus elementos de fixação, né? Porque a pessoa que tem Smart Parts, ela precisa ter também um estojinho para guardar muitas porquinhas e parafusos. Aí você tem as anilhas. Essas anilhas pretas com furo quadrado é porque a gente gosta muito de usar o parafuso francês. Os furos quadrados e os parafusos do tipo francês, o parafuso francês ele tem um pescoço quadrado. Então quando ele entra em qualquer cavidade quadrada, ele para de girar. Aí fica fácil para a gente vir e apertar. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma porca prolongadora de 3/8 num parafuso francês de 3/8 e vou fazer aqui um alongamento do parafuso, por exemplo. Aqui. O parafuso está alongado. E a mesma coisa. Parafuso sem cabeça 3/8, porca extensora 3/8 por 1 polegada, parafuso francês de 3/8 por 1 polegada e anilha Smart Parts com furo quadrado. Esta anilha ela pode servir de calço ou amontoada em lotes grandes, em quantidades ela pode funcionar como contrapeso. Aqui, parafuso de aperto M6, né, que M6 é, como eu falei, é peça de mercado, M6x7, parafuso com botão de aperto M6x5 e botões de aperto para parafuso M6. Não confunda e não misture. Os padrões de medidas polegadas são os padrões de medida M6 são outros. Apesar de que em alguns casos eles parecem bem parecidos, ó. Esse aqui é um parafuso de 1/4 e esse é um parafuso M6. Esse é padrão polegada e esse é padrão métrico, mas eles não combinam apesar de ser bem parecidos. Então o que é polegada é padrão polegada e o que é métrico é padrão métrico. Aqui é um disco de calço com furo 3/8, conforme eu mostrei anteriormente, né? O 3/8 é uma medida bastante conhecida no universo audiovisual. Se usa muito o tal do parafuso 1/4 e o parafuso 3/8. Aí no mercado, lamentavelmente, a gente ficou conhecendo como parafuso grosso e parafuso fino. Não é assim. Você não pode chegar numa loja de parafuso e falar pro cara assim, olha, me dá um parafuso grosso e um parafuso fino. Naturalmente que você vai ter dificuldades para ser atendidos. Uma chavinha de nylon para porca M5, porca M6 e fenda. Roldanas, né? Porque às vezes a gente quer trabalhar com contrapeso, então aqui tem roldana com rolamento M8, roldana com rolamento M6, porca funileira, pezinhos, esses pezinhos para instalar em mesa, enfim, no caso a gente usa para outra coisa. Também calço com furo, calço quadrado com furo 3/8,
O que é legal do calço quadrado, com furo 3/8, por exemplo, é que ele é muito fácil de você... O calço, quando você quer usar, ele é muito fácil de você apertar justamente porque ele é quadrado. Então você tem aquela condição de poder, ele tem pegada para apertar, não é? O que é muito legal, por isso que a gente também resolveu introduzir essa peça no nosso glossário de peças. Aqui é uma ponteira, né? Aqui já no caso já é outro padrão, é padrão 1/4, que é o padrão polegada, né? Então, ó, pode ver, parafuso de loja de parafuso que você vai usar bastante. E aqui o pezinho interno já com um parafuso 5/16 e as ponteiras para tubo de 25 interno ou também para tubo de 25 interno, né? E aí é que entram as combinações legais, porque eu posso pôr esse pezinho aqui, né? Eu posso pôr esse acabamento aqui e ainda depois eu posso pôr um pezinho aqui. Caso eu vá fazer alguma coisa que eu precise que esse tubo fique em pé. Acabou. Acabou? Era isso? Desce Esse monte de peça aí não vai usar mais nada? Então, é agora que começam as coisas. Então acabou, começou. Não, acabou que eu digo assim, essa parte de plano superior, ela acabou. É muito fácil usar um slider na mesa, todo apoiado, todo firme. E agora a gente vai aprender como fixar o slider nos tripés. O ideal sempre é usar 2 tripés, especialmente se os sliders eles estiverem em torno de 1 metro e 1,5 metro, que são os padrões mais adotados pela Alva. Você sempre usa 2 tripés para conseguir aquela linha bem perfeita. Tem gente que gosta de usar o slider num tripé só. Funciona, você tem que compensar um pouco com a mão, em função de que quando o peso vai para um lado ou para o outro, aquela coisa fica inclinada. Então o ideal é sempre usar 2 tripés. O nosso slider, ele já tem a furação certa, que é a furação 5/8, para encaixar no pino 5/8. A outra coisa interessante é como você vai fazer o esmagamento disso, né? Como que você vai reduzir para tirar todas as folgas, tá? O legal parte é para usar peças simples, peças industriais e peças baratas para você poder fazer as suas adaptações. Para você prender o slider no trilho, você vai fazer primeiro um truque no sistema Smart Parts. A questão é, a primeira coisa, pôr uma porca prolongadora no topo do tripé. Por conta de que a nossa conexão é bastante alta e bastante grossa, então a gente precisa diminuir as distâncias. Ok, depois que eu coloquei aqui, eu entro com essa borboleta que tem um parafuso de 1/4, aperto bastante e está aqui o seu slider bem fixado. Agora vai ter um corte. E agora como é que eu faço? Apareço com essas 2 peças na mão. Então uma vez que você fixou o slider, a segunda parte é fixar a sua cabeça. Prontos para filmagem. Situação 2, e o que é legal no Smart Parts é que a gente criou e descobriu peças no mercado para qualquer tipo de fixação. E aqui a gente vai mostrar uma que é bem diferente. Então aqui a gente tem um tripé de estúdio, né? Um tripé de iluminação, e a gente tem um tripé de câmera. Sendo que o tripé de câmera tem um parafuso de 3/8 e o tripé de estúdio, né? O tripé de iluminação, ele tem um topo de 5/8 e uma ponta rosca, né, de 1/4. Como é que a gente compatibiliza isso com o nosso slider? A primeira coisa é fazer o prolongamento das
roscas. Então a gente encaixa uma porca prolongadora de 1/4 aqui e encaixa uma porca prolongadora de 3/8 aqui. Aí depois é muito simples, né? Porque depois é colocar, conforme eu falei para vocês, o slider ele tem uma série de peças auxiliares. Aí depois você coloca um parafuso de 3/8 desse lado onde você fez o prolongamento. Aqui desse lado você já fecha. E por fim, existem vários botões de aperto de 3/8. Eu aqui no caso, para fazer uma combinação com as partes, eu peguei um pé de mesa que tem uma porca 3/8 e vou usar ela para apertar do outro lado. Cá está. Tudo bem firme e bem adaptado. Valeu, pessoal! Agora nós vamos começar a fazer umas montagens mais complexas, usando as peças termoplásticas que eu falei para vocês. Agora nós vamos usar o link, que eu tenho ela aqui, que são essas peças que, conforme eu falei para vocês, elas são abraçadeiras, né? Elas juntas fazem abraçadeiras para tubos quadrados ou para tubos redondos também. E no caso nós vamos fazer alguns abraços nesse tubo para a gente poder fazer uma fixação para trabalhar, operar com um slider inclinado. Como se faz uso do slider inclinado ou na vertical, usando só um tripé de estúdio. Para isso nós vamos usar esta peça, que é o link da Smart Parts, que é uma peça, ele é um mancal ou ele também pode ser uma abraçadeira, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tem um espaço, ele é uma abraçadeira para tubos quadrados, conforme eu mostro, ou para tubos redondos também, porque ela foi desenvolvida para isso. Então aqui já tem duas peças preparadas, eu já fixei 2 parafusos nas furações auxiliares e nós vamos agora pegar essa peça aqui e abraçar ela no tubo. Para isso eu vou usar no lado menor um parafuso M6 de 20 milímetros e um parafuso M6 de 4,5 milímetros. A partir de um primeiro encaixe, a sua peça já não sai mais. Agora o que você precisa fazer é apertar e manter ela bem alinhada também, para o aperto ficar igual. Evite de deixar o aperto mais de um lado do que do outro. A partir de agora, a sua abraçadeira está bem fixa, não sobe e não desce. Uma vez que você abraçou o tubo, ou seja, que essa peça está bem firme, bem agarrada, não sobe e não desce, aí você vai continuar a instalação usando a mesma peça, ou seja, o link da Smart Parts. Só que a gente aqui, por questão de estética e por questão de que a gente quis reduzir o sistema, e para você também que vai comprar peças para isso, o que a gente fez? A gente usou pegou a peça e dividiu ela em duas, para ficar econômico e até mais fácil e menor o aspecto volumétrico daquilo que a gente vai montar. Pronto. Aí eu coloco a peça, uma de um lado, outra de outro. Pego o slider que estava aqui me esperando. Eu deixei também um botão para soltar o link aqui, que é bem mais fácil, né? Então você solta o link, muda o link de posição. É porque tudo isso foi pensado, na verdade, para ser bem simples.
E agora que a gente instalou esse kit de peças, o objetivo dele é dar articulação para o conjunto de slider e tripé. Então você pode desde pensar mais baixo ou vertical, se você quiser. A questão é que você faz um conjunto de suspensão. Ou mesmo se você depois quiser usar o próprio slider, digamos que você queira fazer uma tomada usar o slider como uma extensão do tripé, né? Então você pode até fazer o efeito grua, né? Desde que você recue os canos, né? E mude a posição do link. Então você pode e assim fazer o tal do efeito grua, né? Caso você queira pôr um iluminador desse lado, queira amarrar alguma coisa, você pode usar esse sistema. E o que é legal, como você acaba, ele é um sistema livre, né? Ele passa de um lado para o outro dependendo da altura que você regular aqui. Ele não está passando, bem simples. Opa! Ele vai girar para todos os lados. Ok? Achou a sua posição, a posição que você quer trabalhar. Enfim, uma vez que você achou a posição, porque isso não é uma grua, não, o efeito grua conseguido aqui, ele não é uma grua, isso é um sistema de posicionamento. Aí você realmente aperta os botões para manter isso bem estável. Eu vou achar aqui uma posição. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou deixar ele montado, eu vou pôr ele numa posição, eu vou pôr ele meio inclinado, né? E nós vamos fazer o sisteminha de contrapeso, tá? Deixa eu pôr ele numa posição agora, né? Beleza. Agora eu vou fazer assim. Pessoal, aqui é uma das situações mais difíceis que tem, que é o vertical. O vertical ele é complexo porque na realidade toda vez que a gente quer subir ou descer a câmera fica muito difícil se a gente não usar um contrapeso. Então, mas no Smart Parts tudo não há limites, é tudo infinito. Então aqui nós pegamos um tubo canaletado que foi apresentado anteriormente e fixamos duas roldanas nele. E nós vamos pegar esse tubo canaletado e colocar ele aqui. Por conta do quê? Porque na realidade nós precisamos afastar o peso do tripé ou da posição. E aí você põe a pontinha de borracha para dar acabamento.
Robustez com criatividade e elegância.